Às vezes a gente pensa que negócio é só negócio, né? Empreendimento é só negócio, não é verdade? A gente acha que eu só tenho negócio se eu tiver uma firma, se eu tiver um CNPJ, né? E uma das palavras na tradução, quando Jesus estava discutindo com os mestres, ele disse que ele estava cuidando do quê? Dos negócios do pai dele, né? Que era para promover o reino, que era anunciar o reino de Deus. Então, talvez tenham pessoas aqui hoje que não têm negócio, mas eu quero alertar você da seguinte maneira: você tem isso, se você não tem negócio. Fala aí para quem está no teu lado aí. Você que pensa. Você que pensa que não tem negócio. A sua família é um negócio, não no sentido de vender e comprar, mas nesse sentido que eu estou falando, não é? Mas é algo que Deus te deu que tem um grande valor, que precisa ser cuidado com grande esmero, talvez mais do que o negócio. O seu casamento, no negócio, não pode falir, tá ligado? Não pode falir esse negócio, não é? Os seus filhos, eu tenho de patrimônio, que tem que ter grande valor. Não pode destruir o processo que Deus tem para eles serem uma herança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não é? Amém. Então nós sempre achamos que o negócio só se tiver valores monetários no meio. Os seus estudos é um negócio. Eu não sei tudo para dar errado. Acho que a única coisa que Deus me deu, assim, Ele me deu várias coisas, isso é só uma brincadeira. Eu brinco dizendo que, por exemplo, quando eu casei, eu não tinha nada, exceto a lindeza, que se ele nascesse, aí não tem como tirar, né? Era apenas isso. Mas realmente eu não tinha nada, eu não tinha nem segundo grau. Naquela época chamava segundo grau, nós os mais jovens, né? Chamava segundo grau, eu nem ensino médio, né? Mas quando eu resolvi sonhar, estudar, eu fiz tudo de mais de duas faculdades, várias pós, porque eu entendi que Deus tinha um propósito com a minha vida, e parte daquilo, da realização daquele propósito, dependia muito de mim. A bênção dele já estava sobre mim, por mais difícil que fosse. No entanto, eu precisava fazer a minha parte. A minha esposa, nós temos 31 anos de casado, dentro desse ano. E ela trabalhou, acho que dois ou 3 anos, quando nós casamos. Depois, quando o Gabriel nasceu, 4 anos, cerca de 4 anos. Quando o Gabriel nasceu, aí ela parou de trabalhar e ficou cuidando só da casa. O que é aqui? É o negócio. E ainda bem que ela não achou isso, não. E glória a Deus, porque eu consegui manter a casa, né? Sustentar. Até hoje ela não precisa trabalhar fora, mas ela trabalha talvez muito mais dentro do que se estivesse fora. Então guarde isso no seu coração, né? E valorize maridos, a sua esposa quando ela cuida de casa, porque isso é um grande empreendimento. E Deus me falou sobre um texto que eu tinha que falar para vocês hoje. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 8, versículo 11 e 17. Conta a história de uma mulher que ela só é conhecida como viúva de Naim. Não é o nome dela. E ela estava vivendo algo que talvez foi a frustração do seu grande negócio, que era a família. Ela tinha ficado viúva, né? O texto já disse que ela era uma viúva. E naquele momento Jesus vinha de Cafarnaum, passando na frente dessa pequena cidade chamada Naim. E lá ele vê um cortejo. E aquela mãe estava levando o seu único filho para ser sepultado. Talvez ali nós pudéssemos imaginar, certamente, que ela estava enterrando o seu grande sonho. E possivelmente ela imaginou, não tem jeito. Meu sonho, que era toda mulher naquele tempo, deixa eu explicar isso aqui, ela realmente tinha um sonho de ter uma família e ter filhos, especialmente os homens.
Porque os homens eram quem sustentavam a casa, eram quem realmente defendiam a casa naquela cultura. E uma viúva era uma pessoa, uma parte da sociedade, tinha acabado tudo para ela. Então o texto diz, logo depois, sendo de Cafarnaum, ele tinha acabado de curar o filho daquele oficial romano. O texto diz assim, logo depois Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou de perto da cidade, estava sendo o enterro de um único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Pode passar. Quando se ouviu, sentiu o quê? Profunda compaixão por ela. E disse para ela, não chore. Agora o que Jesus faz? Vamos lá? Passa um pouquinho. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu te digo, levante-se. E o que aconteceu? O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu a sua vida. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje, Deus enviou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Até aí, não. Então veja, que talvez você hoje esteja vivendo uma dor como essa viúva. Pode ser na sua família, no seu negócio família, no seu empreendimento família. Pode ser no seu empreendimento, relacionamento com os filhos. Pode ser no seu empreendimento, relacionamento com o seu cônjuge, ou até com seus pais. Ou talvez seja no seu relacionamento profissional. Você está vendo a sua profissão se acabando, você está desmotivado. Né? Ou talvez o seu negócio mesmo está a ponto de falir. Eu quero dizer para você nessa noite que assim como Jesus levantou do leito aquele rapaz, que era a esperança de sustento para a vida daquela mulher, ela estava falida, porque não tinha emprego para a mulher como funciona hoje. Realmente um homem que sustentava. Então o desespero era grande de ter perdido o marido. E agora o desespero maior de ter perdido o único filho. Aí Jesus entra. O que ele faz? Muda tudo. O que ele faz? Muda tudo. E ele então ressuscita aquele rapaz e devolve a sua mãe. E ela começa a sonhar, gente. Talvez você precise hoje de um milagre. Eu quero dizer, quem sabe Jesus não vai passar hoje aqui, como ele passou lá na frente de Naim, e dizer, levanta sonho, levanta esse sonho. Você nasceu, eu te criei, você está vivo para realizar algo grande. Não pare, a vida não vai parar, porque está difícil agora. Eu tenho certeza que assim como Jesus fez lá no templo, ele faz hoje, ele fará hoje, se você crer. Amém? Amém? Então essa é a palavra. Um sonho com Jesus é possível. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Então eu quero terminar aqui à frente. Casal, o banner aí, aquele bannerzinho, né, por favor. Marcos e Leandra, eles são, podem vir aqui à frente. Eles estiveram conosco algumas vezes. Teve uma pessoa que prometeu que ia doar o carro para sorteio, mas não aconteceu, né? Parece que hoje vai ter alguma coisa aí, vai ter uma coisa boa. E assim, esse casal, é uma alegria recebê-los aqui. Eles são empresários, né? Trabalham com móveis planejados e realmente eles vivem realizando sonhos. E a gente até colocou um subtítulo lá, que é a história de um negócio que você faz parte. Então, assim, não estou dizendo também, mas você está muito mais tempo, né? Vamos, né? Mas assim, constituída, eu acho que são, se não vocês me falaram que são 12 anos. E hoje, então, eles vão contar a história de como o Senhor os conduziu até aqui e fez esse negócio prosperar. Não foi sempre assim. Tem os momentos difíceis, tem os momentos de morte, de dor, de dificuldade, que realmente precisa continuar sonhando para prosseguir, né, e ver aquele sonho de fato se tornar realidade. Nós vamos orar por eles agora, abençoando. Estenda as suas mãos no carro. Senhor, eu quero em nome de Jesus abençoar esse casal. Nós planejamos esse momento e agora nós pedimos, abençoa-os,
Usa eles com poder, autoridade. Dá a eles, Senhor Deus, tudo aquilo que eles precisam entregar, que vem de Ti. E que esse momento, Senhor Deus, seja realmente um momento transformador para as nossas vidas e que tudo isso sirva para o louvor da Tua glória. Assim nos abençoa o nome de Jesus. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a vida do pastor Rubens, né? Ficou abençoe. Foi num momento como esse, né, que informalmente a gente conversou, né, rapidamente, né, pastor? Ele deu a sua visão de água, aqui tem uma história. E fez esse convite, né? Então, a gente agradece, pastor. Mas o objetivo, primeiro, né, é ser canal de bênção para vocês. Entendeu? Ninguém está aqui para se exaltar, para ser melhor do que ninguém. Né? A gente, pelo contrário, a gente quer se rebaixar para Deus ser maior. Né? E eu quero que vocês, como o pastor bem falou aqui, eu quero que vocês saiam daquela porta diferente de como vocês entraram aqui. Né? A gente quer ser canal de motivação de tudo de bom para vocês, através do nosso testemunho, da nossa empresa. Como começou, né, e como ainda está até hoje. Amém. Eu falo assim andando, tá, gente? Então, eu faço parte da equipe de vendas, né? Então, eu falo bastante, gesticulo bastante. Até o microfone aqui vai atrapalhar um pouquinho, mas vai sair. Eu não nasci num lar cristão, né? Mas eu tenho dois meus talentos, né? Desde pequena. E eu, desde pequena, a minha mãe e meus pais, né? Sempre foram vendedores, né? A minha mãe foi vendendo salgado de macaxeira. E eu com uma bandeja na cabeça fazia a venda com ela, e ela dizia: minha filha, venda, abre sua boca e venda, porque a venda é onde a gente tem o nosso ganha-pão. E o meu pai tinha um mercado que antigamente chamava Taberna. O João conhece meus pais, né? Meu pai já é falecido, então desde pequeno o João sabe disso que eu estou falando. E eu fui crescendo naquele ambiente. Então eu vendi de tudo já. Vendi macaxeira, bolo de macaxeira, vendi cilindros, fui também propagandista de medicamento. E um dia, para quem é aqueles mais antigos, né, eu procurava emprego daqueles classificados, né, no jornal. Não tinha WhatsApp, não tinha essa rede social. Então, nos classificados eu olhei uma pequena trecho, vendedores de sonhos. E foi justamente o tema que o pastor nem sabia e colocou aqui, né? Então, estava lá, vendedores de sonho. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei: gente, eu já vendi bolo de macaxeira, já vendi cilindro paralisado, já vendi tanta coisa, mas sonhos, o que seria isso, né? Vou lá. Cheguei lá, falei assim: olha, vim aqui nessa vaga para ser candidata de vendedores de sonho. O que seria isso? E era uma loja de móveis planejados, né? Era do Rio Grande do Sul, chamada Todesquim, que até hoje tem aqui em Manaus, né? E lá foi meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade de emprego. E fiz uma entrevista e perguntei o que seria vender sonhos. E hoje em dia eu faço isso na minha empresa. Então, há 18 anos atrás, onde eu comecei, eu faço hoje em dia na minha empresa. O que seria venda de sonho? Então, o cliente ele vai até a loja, no caso tem uma loja física, que fica aqui na Guiné das Torres, né? Ele olha todo o showroom, eu tenho um showroom de cozinha, eu tenho um showroom de quarto, de banheiro, e eu mostro todo o nosso produto. Vou até a casa do cliente, tiro medidas, volto para a loja e faço um projeto. Esse projeto é num programa chamado Promove, e faço esse projeto e chamo o cliente de novo. Então, o cliente ele vai olhar, vai ver o sonho da casa dele todo transformado, o ambiente todo em 3D, todo decorado, tá? E eu vou vender aquele sonho para o cliente. E ele vai ver a casa dele numa imagem real em 3D, como ficaria a casa dele. Então, isso seria o sonho. Se ele vai comprar e ter dinheiro para pagar, eu não sei. Mas eu vou usar a minha lábia de vendedora para vender aquele ambiente para o cliente, né?
E através disso eu fiquei encantada, gente. Você não sabe o quanto que me encantei por aquilo. E eu sabia naquele tempo que isso ia me dar dinheiro, ia me dar um lucro que eu jamais poderia imaginar. Mas eu sabia que eu ia chegar lá. E eu comecei nessa empresa, sou muito grata, fiquei muitos anos nessa empresa. Depois eu fui trabalhar na Dinâmica, na Caimã. Depois eu fui trabalhar na Evílio, a Bertolini. Eu acho que até no Gesiel, acho que não sei se trabalhou lá. Depois trabalhei no Telespin, né? Depois trabalhei na Amarelo. E durante esse muito tempo, eu ganhei muito dinheiro. A comissão era poupuda mesmo, né? E já casada com o Marco, né? O Marco fazendo faculdade, então o sonho do Marco era ser engenheiro químico, que é a formação dele. Queria ter um canudo, queria trabalhar em indústria, né? E eu queria vender soja. E nessa época, passou-se mais de 10 anos, eu já estava já num patamar bem grande, né? Ganhando bem, só que deu uma virada no mercado. Então isso a gente tem que prestar muita atenção na virada do mercado. As lojas de bandeira estavam dominando nesse tempo, então eu ia para apartamentos de luxo, casas maravilhosas, de prefeito, de não sei de quem. E tinha apartamento, pessoal, que eu não conseguia tirar a medida em um dia só, de tão grande que era. E nesse mesmo apartamento, uma vez, eu vi o Brad Pitt, com a Angelina Jolie, estava casado ainda, né? Quando eu olhei o Brad Pitt, eu falei, é isso que eu quero. Eu vou ver agora astros internacionais. E é isso que eu quero. Então, isso aqui vai me alavancar, eu vou ter fronteiras aqui. Eu fiquei tão maravilhada por aquilo, porque eu ia realmente para lugares de luxo, né? Mas de uma hora para outra o mercado dele mudou. Ele mudou. E aí acabou o quê? Que aquelas lojas de alto padrão, aqueles clientes de alto padrão, começou a perder mercado para fabricação local, que é o que a gente trabalha hoje em dia, a fabricação aqui em Manaus, né? Marceneiros, né? E etc. E eu comecei a ficar preocupada com aquilo. E aí o nosso faturamento de lojas não estava legal. E a última loja que eu trabalhei fechou as portas. E aí foi um momento muito angustiante, que eu disse, o que eu faço agora, né? E Marco também já estava trabalhando numa empresa multinacional, né? Estava bem. E ele estava querendo ainda encontrar o meu caminho, mas nesse mesmo ramo que eu gostava. E aí o que eu fiz? Coloquei um marceneiro embaixo do braço, com o meu promóvelzinho, com o meu sistema, né? Que eu já tinha estudado isso, porque eu viajei muito para congresso, fiz muito cursos, viajei para o sul, então eu tinha, né, um know-how para poder eu pegar um marceneiro e transformar o meu sonho em realidade. Agora eu já estou um negócio próprio. E na época não tinha o WhatsApp, o que eu fiz? Eu tinha uma lista de clientes, já ainda escrito na mão, e passei e-mail. Comecei a passar e-mail. E aí eu falei, Ivana, é o seguinte, eu acho que sim, se eu ganhar mais de 10 mil, se eu ganhar aqui 2 mil para pagar isso, tá bom demais, né? Então vamos ver se a gente trabalha com isso aí, com essa meta de 2 mil por mês, né? Que tá bom demais. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me deu muito além do que eu pensava. E aí peguei o marceneiro e começou uma chuva de mensagem para mim, assim, agora. Banner, aparecia um cliente, aparecia 2, não estava com 5 clientes, eles Leandro, não dou conta. Eu não vou conseguir dar conta. Vamos pegar outro marceneiro. Vamos. Aí eu trabalhei com 2 marceneiros. Aí a minha vida virou de perna para o ar. Por quê? Porque eu tinha que tirar medida, eu tinha que fazer projeto, vender, comprar o material e estar dentro da montagem. Né? Hoje em dia tem o Gesiel Sara, que trabalha com a gente, o Marcos que já toma conta dessa parte aí, né? E aí eu comecei a ficar muito agoniada porque eu não conseguia dar conta. E aí eu comecei, então eu vou ter uma estratégia para trabalhar aqui, um engenheiro. Só que o engenheiro estava lá, né, no bem bom, o canudo dele, engenheiro químico, na multinacional, e viajar não sei para onde, não sei o quê. E eu falei, vou começar a falar para ele que vai dar dinheiro, e o Marco gosta de dinheiro, então eu falei assim, o Marco gosta de dinheiro, então eu vou começar a criar estratégia, né, com uma boa vendedora, para o Marco vir para cá. E nesse tempo eu comecei, só que eu não era cristã,
que eu fazia, né? A gente batia a nossa meta, o Lula vendia muito, a gente ia lá pro vazio, né? Olha o meu primo ali, ó. E eu começava, né? E eu falei assim, Marco, eu estou ganhando muito dinheiro, só que eu estou precisando de mão de obra, eu não consigo chegar até aqui, eu preciso de alguém que vá além disso, como é que a gente faz? Aí o Marco, eu não sei, lá, porque na minha empresa, estou trabalhando, estou bem, plano de saúde, não sei o quê. Meu irmão, eu falei, se eu vou insistir com esse homem mais uma vez, eu passei 1 ano. E essa marca que ia ler, ela é... O que significa? Iago, Igor, né, o nome dos meus filhos, e Lê de Leandra, porque não tinha o marco. Então, ia ler é Iago, Igor, o nome dos meus filhos, e Lê de Leandra. E depois de 1 ano, o Marcos veio, e até minha sogra brincava, cadê o nome do Marquinho? Eu falei assim, olha, o nome do Marquinho é com ele, então ia ficar Ialém, de morte, então não dá, né? Então vamos tirar o Ialém, vamos continuar com Ialém, que fica melhor. E o Marco, para a honra e glória de Jesus, ele veio. E quando ele veio, eu já tinha me tornado cristã, a nossa empresa começou de novo, né, um outro processo, agora já com o Marco incluso, né, ele pediu a conta lá de onde a gente estava trabalhando e veio endireitar a empresa. Então, essa parte de venda ficava comigo e essa outra parte que ele vai contar agora, né, que foi um novo começo de toda a nossa empresa. E ele vai contar agora como é que aconteceu depois. Então, pessoal. Oi. Então, gente, como bom engenheiro, pessoal de exatos, né? Eu gosto de ver números, eu gosto de trabalhar com números, né? Falei, cadê os números? Como é que é o faturamento? Não sabia me dizer, pastor. Mas aí eu passei 1 semana, né, vendo isso aí, eu falei, aqui tem uma oportunidade grande, né? Eu observei. O problema da faculdade de engenharia aqui em Manaus é que o pessoal, os professores da faculdade geral, não sei se mudou, né? Elas treinavam a gente e elas formavam a gente para ir trabalhar no distrito, né? Colocavam isso, essa cultura na nossa cabeça, né? A gente não tinha um curso de empreendedorismo, de nada. Então, eu tinha isso muito enraizado na gente, né? Não sei se mudou agora, eu acredito que sim, mas o curso de engenharia era para a gente suprir a mão de obra do distrito. Aí vinha o pessoal de São Paulo, ganhava o triplo da gente e a gente ficava, né, a ver navios. Então, isso eu comecei a observar, né? Aí eu falei, não. Aí eu vendo essa situação da Leandra, mas eu queria saber dos números, né? E aí eu falei, como é que tu cobra isso? Eu comecei a estudar e falei, como é que tu cobra isso aqui? É o mesmo que eu cobrei, é igual. Eu falei, não, isso não existe, né? Isso não existe. Aí comecei a dar uma profissionalizada, né? Baseado, claro, com a minha experiência, as experiências que eu tinha dentro da indústria, eu adquiri, né? E comecei a fazer precificação. Primeiro criamos uma empresa, né, como contador, né, fizemos a criação da empresa. Desde logo, né, não tinha muito recurso nesse tempo, né, a logo, eu fui na internet e vi aquelas logos de site. Coloquei uma logo, quando eu andava na rua, vi a nossa logo para tudo quanto é canto, que é de graça, né? Aí eu falei, a nossa logo. Aí depois, futuramente, claro, que a gente veio a mudar, né? A logo da empresa, chamamos um comunicador visual e ele mudou. Então, não tinha números, né? Então a gente começou, e eu vi uma grande oportunidade, né? E a gente tem que estar atento para isso, né? Fazer oportunidades, né? Estar sempre ligado nas oportunidades. Eu vi essa oportunidade e falei para ela, vamos cair de cabeça nisso aí. E, né, criei várias situações, né, primeiro, ela queria investir em maquinários. Aí eu vi que a situação não era essa. O pessoal estava fazendo investimento em maquinário, só que a gente já tinha empresas fornecedoras aqui, que quando começou com isso para fechar a conta, que já fazia cortes
cortes e bordeamentos. Eu falei, não tem necessidade de a gente investir. Fiz a conta, né? Falei, a gente vai investir em maquinário, porque já tem uma empresa que corta e bordeia aqui. Aí fiz conta. Vai ter que investir no maquinário, aluguel de galpão, transporte. Quando que o nosso fornecedor já entrega para nós, a gente usa a logística, usa a produção do fornecedor, usa a logística. Então a gente foi um dos pioneiros, né? Claro que eu vi, estudando muito, eu vi que existia essa possibilidade, né? Então a gente foi um dos pioneiros aqui em Manaus de trabalhar com um plano de corte local. E tinha a Fechacão que fazia isso. E foi daí que a gente começou, né, a juntar dinheiro para... Disso aí a gente trabalhava na informática. Não tinha um showroom, a gente não tinha uma indústria, uma loja para levar para o pessoal ver o nosso showroom, né? Quando a gente precisava, a gente ligava para o cliente, a gente está fechando o negócio aí, a gente pode levar o cliente aí para mostrar o cliente que a gente já tinha entregado uma casa, um apartamento. E aí eu falei, poxa, isso aí não é legal, né? Às vezes o cliente diz, tá, pode vir, mas a pessoa, a gente ir lá, entrar na casa do cliente, mostrar o que a gente fez na casa do cliente. Eu falei, não, o nosso próximo passo é ter uma loja física. E a gente trabalhou para isso. E essa loja física tem uma história, né? A gente começou a juntar dinheiro e o nosso apartamento era lá próximo da Avenida das Torres. A gente não mora ainda lá na Avenida das Torres, mas no outro condomínio. Eu passava e via aquele muro com uma placa de vence, né? Meu Deus, um terreno aqui deve ser muito caro. Aí, mas eu fiquei um negócio na minha casa, né? O Espírito Santo já ministrando, já nesse tempo a gente já era cristão, entendeu? Aí eu peguei o número, eu vou ligar. Liguei, não dá, mas sem pretensão nenhuma, porque tinha o dinheirinho, mas não, eu tinha certeza que não chegava num terreno lá na Avenida das Torres. Liguei, e a senhora, não, tá, é X, vem dar uma olhada aqui. Eu falei, tá, eu tô indo aí. Não tinha nem a metade. Aí cheguei lá, a senhora, olha como é de Deus, a senhora, por pura coincidência, estava vendendo em vida aquele terreno para repartir com os filhos, né, em vida. E aí veio o estalo na minha cabeça, né? A senhora não faz negócio com outro imóvel, um imóvel de menor valor? Ela, não, eu quero é dinheiro mesmo. Aí eu falei, vamos lá dar uma olhada. Pô, nosso apartamento todo bonitinho, todo mobiliado, né, todo planejado. Eu falei, vamos lá dar uma olhada. Ela, não, eu quero dinheiro. Eu falei, vamos lá. Eu já vi que o rapaz, né, um dos filhos que se interessou, né? Quando ele entrou no apartamento, eu falei, agora. Eu falei, vamos fazer negócio no apartamento. Não, eu quero dinheiro. Eu falei, então faz o seguinte, a senhora pensa e depois me retorna, né? Então, e aí a gente está fazendo agora o segundo showroom, né, que é a segunda loja. Então, honra e glória do Senhor, né? E vai fazer um dormitório bem bonito, pelo nosso montador maravilhoso, que ganha muito bem, né, José? Olha aí, ó. Mas não foi fácil, porque, assim, a gente é uma empresa familiar. Eu trabalho com o Marco, meu esposo, também trabalho com meus filhos. Né? E a gente sentiu necessidade também de passar esses sonhos para os nossos filhos. E nós somos pais de 4, e 2 conseguiram enxergar através da gente, do nosso dia a dia, e gostar, né, do que a gente faz. Então hoje trabalha o Marco Júnior com a gente, faz arquitetura, e o Iago trabalha conosco, né? Mas falar que é fácil trabalhar com o marido não é, né? Não é. Sempre dá melhor. Eu falo sempre para os meninos, às vezes a gente tem que estar no fruto do espírito para poder a gente trabalhar junto, estar casado e estar separando as coisas, né? Para não misturar tudo, né? Que negócio lá, chegar à noite, eu falei assim, olha, pisou em casa, por favor, não fale de cliente nenhum, pelo amor de Deus, né? Então vai lá no outro dia. E a gente está caminhando junto, né?
E com a mesma concordância que isso é importante, né, para o negócio dar certo, com muito respeito também, né? E a gente está nesse caminho, com respeito aos nossos filhos. E eu consigo identificar o quê? Como eu sou de vendas, o Marco, ele é bom em conta, em plano de corte, ele é bom lá com os meninos, né, que está lá na montagem, mas ele não é bom vendedor. Então, quando é negociação alta, o Marco tem que sair lá da loja, entendeu? Porque ele tem as expressões aqui no rosto dele que, meu Deus, ele não aguenta não, ficar 1 hora negociando com o cliente, casa toda, ele tem que mandar ele embora. O Marco Júnior tem os talentos dele de bom projetista, mas também não sabe vender. Então, isso tem que ter esse olhar crítico, né? Para você pegar cada dons e talentos de cada um que está na sua loja, né? E o Iago já é bem calmo, já é bem centrado, bem organizado, então eu consigo fazer isso com eles. E os meninos da montagem, somos 3 equipes, né? O Gisele está aqui, e cada um tem o seu estilo. Então, quando eu vejo um cliente assim, bem agitado, como o Gisele pegou aí, se eu dizer Gisele cristão, com a esposa dele, Gisele, essa aqui que eu tenho que realmente estar no fruto do Espírito, tem que estar realmente, tudo que ela falar. Então, com isso a gente ganha clientes, e esses clientes vão indicando outros. Então, isso é muito importante numa venda, porque você pega o cliente, você sabe direcionar para o montador certo, para o vendedor projetista certo, porque essa é a minha função. O nome é vendedor e projetista, né? Há muito tempo atrás, os arquitetos, se tiver algum arquiteto aqui, né, eles não gostavam dessa função, achavam que realmente não era válido, né, porque eles estudavam, e hoje em dia é uma fonte de renda de muito arquiteto, bem sucedido, né? E é uma profissão de futuro, porque sempre a gente vai querer ter uma coisa boa na nossa casa. Na pandemia veio aí, como eu falei para vocês, que eu trabalhava em loja de alto padrão, né, de condomínios, clientes de alto padrão. Veio a pandemia, o nosso dinheiro ficou todo preso. A gente não conseguia entrar em condomínio. E eu para finalizar a montagem, né, com o dinheiro preso e o cliente sem o produto e a gente sem trabalhar. Então, na pandemia, a gente já a nossa primeira loja não conseguia abrir, estava fechado. E aí o Marco, né, com a ideia dele, falou assim, vamos pegar agora público de casa, porque muita gente ficou em casa. E saiu aquele negócio, eu vou só para casa para dormir. Não tinha que ter o seu conforto. E aí a gente pegamos um outro nicho de mercado também, que Deus direcionou para a gente, que é de casa de bairro, que a gente não tinha. Tanto é que os meninos, às vezes, eu falei assim, olha, vocês vão aí, vai no GPS, porque às vezes vocês não vão achar onde é que é, né? E Deus direcionou para a gente, para clientes que eu nem imaginava, que eu tive que sair realmente do salto, já tinha que tirar a imagem do prédio pista na minha cabeça e ir realmente para a casa de bairro, que foi nosso sustento em toda a pandemia. E a gente sempre foi bem sucedido, porque a gente tinha um Deus maravilhoso que lá no passado a gente colocou meus dons e talentos, e aí a gente, como uma empresa cristã agora, a gente está colhendo nosso fruto. O que ocorreu na pandemia, né? O pessoal tinha que ir para casa, né? E muitas das vezes o pessoal estava em casa, aquele marido que só vai para dormir, né? Aquela esposa que também... O pessoal começava a ficar em casa e ver, né? Esse móvel, essa cozinha aqui já faz tempo, né? Que está aí. Não está caindo a porta do roupeiro. E é aí que a gente entrou, né? Aí o cara, tá, então vamos trocar. E aí começaram a entrar em contato com a gente e a gente pegou esse nicho de mercado, como a Mariana falou aí. E a fabricação local, ela não é mais agora algo de luxo. E nem está com preço tão exorbitante. Está acessível, né? O mercado da fabricação local, ele veio realmente trazer esse sonho para cada um de vocês. Aqui mesmo eu tenho vários clientes que conseguiram. Parcela em 18 vezes, parcela só no meio do fiado. Mas o resto, tudo você pode chegar lá e a gente faz negócio. É verdade, a gente veio para quebrar esse paradigma, né, de que quem tem móveis planejado é só rico, né? É só quem tem um poder aquisitivo maior. Né? Claro, continua, não é uma Itatiaia da bemol, né? Que você não vai e compra. Mas antigamente uma cozinha era 50, 80 mil, hoje você compra uma cozinha de 6, 5.
Dependendo do projeto, né? Claro, tudo depende do projeto. Cada projeto é personalizado, né? Conforme a necessidade, o gosto do cliente, né? Para finalizar, gente, então a gente, como eu falei no vídeo, né, pastor? Eu tenho uma grande novidade. Então, uma das novidades, né, é a gente está abrindo nossa segunda loja agora no Bombeiro, com uma sala muito legal, tá? E a outra novidade é, eu vou fazer um sorteio aqui, tá? Vou fazer um sorteio de 2 bancadas, era até passar já o papelzinho, Maia. Pessoal, a gente fazer um sorteio de uma bancada de estudo para pegar lá na loja, tá? Tem várias cores lá e você pode escolher. E a terceira novidade, gente, olha só o sonho possível aqui da IALE, né? A gente viu um nicho de mercado no outro estado, em João Pessoa. Nós compramos um empreendimento lá. E dois clientes nossos que estão morando lá, são aposentados, ligaram para mim e já querem emprego lá. Falaram que lá está bombando para móveis planejados, para quem trabalha com granito, com vidro, né? Corretores, porque está crescendo muito a cidade. E a gente está indo para lá para abrir uma filial da IALE em nome de Jesus, né? Isso aí é o nosso sonho que a gente está colocando aí em ordem em 2025, né? E se Deus quiser, Deus estiver na frente, se a gente tiver paz, a gente vai conseguir também o mesmo sucesso que a gente está tendo aqui em Manaus, a gente vai expandir aí para o outro estado. Tá bom. Então, essa aí é a nossa logo, né, da IALE Planejada. Nós estamos com 10 mil, né, seguidores, né? E aí a gente colocou ali, ó, criando projetos que alcançam seus sonhos, né? Criando projetos, e aqui a gente tem um feedback dos clientes, né? Nós temos a parte da desmontagem, já os móveis tudo montado. Aí a Milena, minha irmã, aí, olha, a gente tem um pessoal aí que elogia a nossa loja. Nós estamos pegando esse nicho de mercado que é escritório. Esse aqui quem montou foi o Gesiel, tá? Com a equipe dele. Lá na UEA, a gente está conseguindo entrar nesse nicho de escritório que antigamente a gente não conseguia entrar, era mais essa parte de casa mesmo, né? Então é um nicho muito bom, essa parte de escritório, porque aí você não... Essa é uma cozinha do cliente, cor chumbo, ó, com uma cor mais escura. E aí tudo parte de um projeto, tá vendo? Parte de um projeto para a gente fazer acontecer o sonho de cada cliente. E esses modelos que vocês estão vendo aí, o cliente ele passa para a gente a necessidade deles. Tem clientes que não tem ideia nenhuma, então a gente transforma num sonho. A gente faz o projeto e ele aprova. E a gente vende. E no final a gente tira essa imagem aí, o cliente vê que está igualzinho do projeto que eu apresentei para ele, né? E você também pode ter uma cozinha dessa aí, se vocês quiserem, estiverem precisando, só nos procurar, tá? Vamos nos procurar, cozinha, closet, banheiro, sala, casinha de cachorro, tá? Tudo a gente faz aí, tá? E vamos para o nosso sorteio, vamos ver se a gente consegue. Os papelzinhos não? Pastor, muito tempo pode pegar, né? Com a barraca lá. Tem a parte da cidade também, que eu comprei 2 caixas de cappuccino que está lá. Alguém tem alguma pergunta para eles a respeito de empreendedorismo? Uma coisa que eu achei bem interessante é que a Leandra ela realmente trabalhou em grandes empresas. Eu conheço todas elas. Conheci, né? O livro do tamanho, dessas aí só tudo skin, né? Mas o legal, eu sempre penso o seguinte, preste atenção aqui, gente, pô, vocês que estão querendo um dia realizar um sonho, você tem uma dica isso aqui, infalível, essa dica não vai falir. Se você entregar hoje, quem entregava aqui para nós? Não tem vergonha não. Eu trabalhei muito tempo entregando. Você tem que trabalhar nessa empresa como se ela fosse sua. Você tem que trabalhar nessa empresa como se você fosse o dono dela. Porque isso é um treinamento. Eu lembro que eu trabalhei na Globo.
Eu fui um dos melhores executivos do Brasil, no meio prêmio nacional. Mas os meus colegas, eles sempre diziam, eu sempre era o último a sair. Eles diziam, cara, tá puxa saco do patrão, trabalha com o patrão. Cara, eu trabalho para mim. No primeiro momento fez esse meu entendimento. Depois melhorou ainda mais. Eu trabalho para Deus. Glória a Deus. Ele que me deu essa oportunidade, então foi a minha evolução máxima, né? A melhor de tudo. Então você que é empregado, não se preocupe muito, exageradamente com o salário, porque se você ganha pouco e faz o melhor, alguém vai te achar. Se o teu patrão não te valoriza, vai chegar uma hora que alguém vai te valorizar. Entende? Mas não seja remisso, foi o que ela fez, foi o que ele fez. Ele e outro ramo, né? Aquele que sonhava também, depois eles uniram tudo que eles foram treinar onde? Eles foram treinar onde? No campo, onde? Na empresa onde eles estavam trabalhando. E você, onde é que você treinar? Aí só que você faz o mínimo, você se economiza o tempo todo, você acha que o patrão está te enganando e tal, e dá sempre o pior e não o melhor. Quando você tiver o seu negócio, me diz aí o que você vai fazer para tiver o seu negócio, o melhor ou o pior? Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante na história deles, que ela se aprofundou. Claro, estou até ajeitando aqui para ver se esse número sai logo. Posso pegar o Nardinho? Assim, sobre isso. Pois bem, então, esse é um ponto muito importante, porque a Bíblia diz que aquilo que te vem à mão, faz conforme a tua força, dá o teu melhor. Quando tu morrer, não vai ter mais o que fazer. Né? Então, não importa se você é vendedor de bolo de macaxeira, né? Se você vai cilindros, vender sonho, eu pensei que eu estava imaginando que sonho era aquele doce, né? Que tem tá certo? Então, eu queria dar, a gente tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre empreendedorismo, faça agora, aproveite, eu tive um sorteio, e eu vou deixar o povo sair para a gente fazer esse sorteio, né Alex? A gente vai deixar o povo sair para eles fazerem o sorteio, que só são as doidas. Estou brincando. Então, aproveite. Tem alguém que quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta daquilo que eles contaram aqui para nós da história, levanta a mão aí que a gente vai levar o microfone, se fazer pergunta. Um de cada vez, para não dar confusão, tá? Estou vendo que é muita gente perguntando. Ninguém. Fala. Você comentou que na pandemia aí, pessoas fizeram contrato e tal, e o preço levou a abrir o olho, o preço tem visto no mercado, e agora no Instagram dele mostrou a fazer o terceiro nicho, que é a questão dos escritórios, né? Então foram 2 nichos adicionados ao nicho inicial. Como é que vocês trabalham na questão da prospecção e da divulgação? Porque às vezes, talvez está muito identificado de vocês, determinado produto, e agora vocês querem agregar novos produtos para a sua imagem. Como vocês trabalharam isso? Questão de divulgação, investimento, como é que se deu isso? No início foi boca a boca, né? Um cliente indicando outro. Eu muitas das vezes, com taca-fogo, a gente entrava no condomínio para fazer uma cozinha, a gente pegava panfleto físico, jogava por debaixo da porta. Cansei de fazer isso. Hoje em dia não, né? Hoje em dia com as mídias digitais, a gente paga um pessoal para fazer divulgação, né? Pelo Instagram, pela internet. Né? E aí está tendo bastante resultado. É isso aí. Não sei se eu respondi o João Pai. É uma pergunta bem prática. Todo empreendedor tem dificuldades. Como é que vocês conseguiram a mão de obra especializada? Porque em Manaus é complicado. Como é que você conseguiu essa mão de obra que te dá o retorno? Esse é um ponto complicado. Ótima pergunta. Realmente, tem empresas que têm muita alta atividade de montador, em função de tudo isso que está falando mesmo. Mas, graças a Deus, a gente procura fazer uma seleção, né, uma seleção com os montadores, né, eu e a Leandra procuramos entrevistar um montador e valorizar.
valorizar, a palavra é valorizar o montador. Claro, criar um ambiente também propício, né? A gente não é que a gente dê preferência para cristão, né? Mas a gente cria um ambiente, né, de comunhão, quando a gente pode fazer alguma coisa para eles, a gente faz, e valorizar, né? Valorizar eles como profissionais, né? Eu acredito que não sei se vem ao caso falar aqui, mas a gente procura pagar da melhor forma possível. Isso é importante. Porque assim, a gente paga bem, valoriza eles, né? Daqui tem um diesel aqui, porque o montador ele está dentro da casa do nosso cliente. Então a venda começa lá comigo, mas ela tem que continuar. Ela tem que continuar. Então tu imagina se a gente não paga o montador bem, a mão de obra. Ele vai estar fazendo um serviço mal feito dentro da casa do cliente, ele vai estar falando mal da nossa empresa, e aí ele vai estar queimando a nossa empresa dentro da casa do cliente. E muitas vezes também pegando até por trás, ou pegar então outros ambientes com o cliente. Então a gente já teve esse problema. E a gente honra os montadores, por quê? Porque ele está dentro do cliente. Então isso é importante porque dali vem uma outra indicação dele. Daí um serviço bem feito, termina bem feito, começa bem feito, no meio da montagem bem feito e o final bem feito. Isso quer dizer o quê? Vai dar frutos lá para outros clientes comprando com a gente, que é um familiar, um amigo, eles vão indicando. Então isso é importante. Satisfeito com essa coisa. Maravilha. Uma coisa também, para a gente encerrar, que eu achei muito legal, foi um ponto muito interessante que eu gostei de vocês, que vocês falaram assim, nós guardávamos dinheiro. Então a gente estava guardando um pouquinho de dinheiro. Eu noto que muitas empresas vivem no vermelho e corroendo o que ganham com juros, né? Como que é esse controle aí? Fala um pouquinho aí, como é que vocês perceberam essa necessidade de trabalhar uma parte do capital visando aquisições, ampliações, né? Por exemplo, eles acabaram de dizer, se você quiser fazer o seu planejado lá em João Pessoa já vai ser possível, né? E isso não cai do céu, né? Então veja, ele tem os talentos, tem as ideias, mas tem os fundamentos de cada negócio que precisa ser aplicado profissionalmente, como você falou. Fala um pouquinho para a gente da importância de como vocês chegaram a fazer essa economia visando investimentos até essa. Eu vou começar, isso é muito importante, eu vou depois passar para o Marco. Então, como eu falei para vocês, no mercado eu ganhava bem, só que também eu gastava. Então eu não tinha o controle das finanças, né? Então eu vendia, ganhava bem e gastava. Quando o Marco veio para trabalhar na empresa, na IALE, ele ficou já no freio. Exatamente, ele já era o meu complemento do freio e fazer os cálculos, porque para minha cabeça, se entrava 20 mil, saía no mês 20 mil, então eu não guardava dinheiro. E assim eu ia pelo ralo, né? E eu não conseguia enxergar esse dinheiro na empresa, porque realmente do jeito que chegava, eu também gastava. Eu não tinha esse controle financeiro, por isso que eu acho que é importante, né? Até certo ponto eu chego e entra ele. Então a gente tem que ter essa visão quando a gente trabalha em família. Por quê? Porque é difícil para a gente que é mulher? Porque a gente quer gastar, que tem cabelo, tem unha, tem isso, tem roupa, tem várias coisas, mas tem que ter prioridades. E era uma coisa que eu não tinha. Eu só vivia o agora. Então, quando o Marcos chegou, ele organizou essa parte da finança, e tanto é que eu fiquei com ele, essa parte da finança. Hoje que muita gente faz, né, que os contadores falam toda vez é que o sócio tem que tirar o prolabore, né? E aí a gente no início misturava a conta pessoal com conta da empresa e tudo, e hoje a gente está, né, que é da empresa, o que é nossa, a gente começa a tirar o nosso prolabore, olha, tem tanto, vai fazer para unha só com isso. Mas isso é importante também. Mas o mais importante, pastor, é para quem a gente está abrindo nossos tesouros.
para quem a gente está falando das nossas finanças, para quem a gente está rodeado, porque tem gente que está chegando próximo de você para sondar, para, né, alguma coisa ele está querendo. Então, para quem a gente leva para a gente para dentro da nossa casa, para quem a gente leva para a nossa empresa, tá entendendo? Indo para a Bíblia, a gente tem um personagem bíblico, o rei Ezequias, né? Ele foi o 13º rei que governou Judá, né? E antes dele, só teve reis que se corromperam com as nações próximas, né? Então criaram estátua para idolatrar, e ele, quando ele entrou no reinado, ele fez tudo isso, acabou tudo isso. Ele também foi o rei na qual o profeta Isaías acrescentou, através do próprio Deus, acrescentou mais 15 dias. Olha a moral que esse rei tinha. Só que ele teve um erro. Qual foi o erro? Abrir o tesouro do palácio. Né? Então, ele abriu, mostrou para os mensageiros da Babilônia todo o tesouro que ele tinha. Então isso aí serve de exemplo até hoje para a gente. Né? A gente tem que ter cuidado para quem que a gente fala das nossas finanças. Né? Porque tem gente que está querendo, né, te passar para trás. Porque a Leandra, no início, ela falava muito. Ela falava muito, entendeu? Então a gente tem que. Aí vem a serpente com a pomba, né? O cara tem que ter. O cara também não pode ser muito pomba e nem muito serpente, porque o cara tem que ter o meio termo. Porque se o cara for pomba demais, o cara vem e pensa que é coisa morta. Mas aí também não pode ser muito serpente, porque aí começa a endurecer o coração, o orgulho começa a crescer e o cara pensa que é ele que resolve tudo. E é isso. E, finalizando, a oportunidade veio e a gente tinha o quê? O dinheiro guardado, não era suficiente, mas a oportunidade chegou à nossa porta e a gente estava preparado. Isso é importante também, porque a gente tinha realmente tinha guardado esse dinheiro. E quando chegou a oportunidade, a gente agarrou e estamos aqui. Como aconteceu agora também com esse empreendimento de uma pessoa. A oportunidade chegou, a gente já tinha guardado o dinheiro e, sendo direcionada por Deus, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer, né? Mas chegou a oportunidade no tempo certo e, com a paz que Deus nos dá, a gente comprou esse empreendimento e, se Deus quiser, é um outro sonho que a gente vai realizar. Glória a Deus. Muito bom. Salva de palmas. Obrigado. Quero dizer, antes de encerrar essa parte aqui, meus amados, que todos nós cristãos, genuinamente, verdadeiramente filhos de Deus, através de Jesus, o Senhor nos deu todas as condições para nós liderarmos, para nós sermos os melhores da nossa área. Mas é muito importante que os fundamentos estejam na palavra. É muito importante esse zelo, que eu percebi que eles têm uma visão muito boa do negócio, percepção também de como alocar cada pessoa no seu lugar. E eu sempre digo que Deus fez as coisas tão perfeitas que você nunca precisa sentar na cadeira do outro, porque a tua cadeira vai te valorizar, o teu lugar, aquilo que Deus te chamou. Pode ser para limpar uma casa, para ser uma cozinheira, para ser um pedreiro, ou para ser um grande empresário. Se você usar os fundamentos do Senhor, você vai ter sucesso, você vai ser de fato bem sucedido. Por isso que eu vou repetir, naquilo que Deus te colocou, faz o teu melhor, com integridade, com honestidade, que você vai prosperar. Não tem como, é infalível isso, né? E a gente vê aqui que eles estão realmente caminhando, dando os fundamentos da palavra de Deus na prática, e o resultado é infalível. Vai acontecer, vai ser bênção, porque a bênção está sobre nós. Amém, irmãos. Então vamos terminar como nós começamos, orando. Feche os olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar no nome do Senhor.
Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo falar, pelo andar, pelo nosso caminhar. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, ó Deus. Queremos, Senhor, nesse momento te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu as pessoas certas para estar aqui neste lugar. Muitos, ó Deus, foram chamados, convidados, mas o Senhor trouxe aqui neste lugar aqueles que estavam para ouvir a palavra de hoje, a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, no coração do Marco, da Leandra, do pastor Rô, Pai. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos encontros. Obrigado, Senhor, por todo o ano de 2024. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Leva-nos, ó Deus, em nossos lares, sãos e salvos, ó Pai. Dá, Senhor, descansar diante da Tua presença, para que possamos ter, Senhor, um levantar alegre e feliz diante da Tua santa presença. E essa é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus.